Bom, então, bom dia, Gabriel, bom dia, Agnes. Vamos dar continuidade ao caderno 4. Então, esse caderno 4 é uma revisão dos conteúdos que nós vimos já durante esse ano, né, de 2021, oitavo ano. Vou começar mostrando o que a gente já viu. E a aula de hoje a gente vai ver a fração geratriz de uma dízima periódica. Então, a gente começou essa revisão vendo as várias representações de um número. Então, nós temos aqui um número com apenas algarismos, aí na forma decomposta, utilizando apenas palavras, que é como se lê, né? Utilizando algarismos e palavras, e aí a gente usa a vírgula para separar cada classe, né? Então, nesse caso aqui, a classe dos milhões, milhares e das unidades simples. Nós temos aqui a representação que geralmente usa em notícias, né? Em reportagens, na mídia em geral. Aí nós vimos alguns exemplos. Depois da segunda aula, nós vimos a parte de notação científica. Então, nós começamos falando sobre as potências de base 10. Então, que a gente usa para representar um número na forma de notação científica. Vimos alguns exemplos, né? A gente partiu de representações numéricas, transformando na notação científica as representações numéricas. Aí, na última aula, a gente começou a revisar a parte de dízima periódica. Então, nós vimos que a dízima periódica ela é um número racional, porque ela é o resultado da divisão de dois números inteiros, certo? E aí a dízima periódica ela pode ser simples ou composta. Ela é simples se depois da vírgula já tem direto o período, e ela é composta se depois da vírgula tem um intruso, que a gente fala que é o intruso, né? Que é a parte que está depois da vírgula e não é período, certo? E aí, na aula de hoje, a gente vai fazer o contrário. A gente tem a dízima periódica, e aí, a partir da dízima periódica, a gente vai encontrar a fração que representa aquela dízima periódica. Quer dizer, a fração que, quando eu divido os dois números inteiros, eu vou ter como resultado a dízima periódica. Tá? Então, eu vou pedir para vocês pegarem o caderno pedagógico 4, o lápis de borracha, que a gente vai fazer os exercícios juntos, certo? Então, tá. Na letra A, nós temos uma dízima periódica simples ou composta? Pode falar. Essa dízima periódica é simples ou é composta? Hein?
simples? É simples, muito bem. Muito bem. Então, ela é simples, porque logo depois da vírgula nós temos o período. Inclusive, a gente pode escrever essa dízima periódica também assim, ó. Eu vou colocar 0, aí eu vou escrever o período, e ao invés de usar esses 3 pontos, eu posso usar uma linha em cima do período aqui, ó, tá? Então, geralmente, a gente usa ou os 3 pontos ou uma linha em cima do período, tá? Então, o período ele é formado por apenas um algarismo, que é o 1. E aí, então, como é que a gente escreve a fração geratriz? É muito simples quando a dízima periódica é simples. Eu vou colocar o período uma vez, e para cada algarismo do período eu vou colocar um 9. Então, como o meu período, né? Eu vou colocar aqui, ó, o período aqui, o período é apenas o 1. Então, eu vou escrever o período aqui uma vez, e para cada algarismo do período eu vou colocar um 9 embaixo. Então, essa fração aqui é a fração geratriz dessa dízima periódica. Ok? Muito simples. Vamos fazer um outro exemplo. Então, agora nós temos essa dízima periódica aí. 0,3333, e aí continua infinitamente. Essa dízima periódica é simples ou composta? Composta? Vamos primeiro colocar o período dela aqui. Ó. Qual é o período dessa dízima? 3. 3. Então, ó, depois da vírgula tem um intruso? Ou já é o período? É o período. Já é o período. Então, significa que essa dízima periódica é simples, igual à letra A. Ó. A letra A, depois da vírgula, tem logo o período. Então, essa dízima periódica é simples. Então, na letra B, nós também temos uma dízima periódica simples. Ela também poderia ser escrita como 0,3, e aí em cima do período eu vou colocar essa linha reta, né, para marcar que o período é 3. E como é que seria, então, a fração geratriz? Então, eu vou colocar o período uma vez em cima. Então, o período é 3. E para cada algarismo que forma o período, eu vou colocar um 9 embaixo. Então, eu vou colocar aqui o 9 uma vez só embaixo. Então, a fração geratriz é 3 nonos. Ok? Eu posso simplificar, não posso? Aqui, por exemplo, ó, eu posso simplificar a fração geratriz. Eu posso simplificar por 3. Então, a minha fração geratriz na forma irredutível, na forma simplificada, vai ficar 1/3. Então, significa que se eu pegar 1 e dividir por 3, vai ficar como resultado essa dízima periódica, tá? Então, a minha fração geratriz aqui é 1/3. Vamos mais um exemplo.
Letra C. 0,77773 pontos. Então, vamos lá. Então, é uma dízima periódica. Qual é o período dessa dízima periódica? 7. 7. Muito bem. Essa dízima periódica é simples ou composta? Simples. Simples. Porque não tem um intruso. Depois da vírgula já é o período. Então, eu também poderia escrever essa dízima como 0,7 e colocar a linha reta aqui em cima do 7, tá? Indicando que o período é 7. Então, vamos lá. Agora vocês vão responder. Como é que seria a fração geratriz dessa dízima periódica? Como é que seria a geratriz? Está com dúvida ainda? Então eu vou fazer. Então eu vou colocar o período uma vez. Então eu vou colocar o 7. Vai ser 77? Sei lá. Não. No denominador vai ser sempre 9, tá? Ah, tá. Aqui embaixo sempre é 9. Eu coloco o período em cima uma vez. E aí eu vou colocar 9 embaixo uma vez só, porque o período é só um algarismo, é só o 7. Tá certo? Na dízima periódica simples, embaixo, no denominador, sempre vai ser 9. Então, não tem como simplificar. Então, a minha geratriz aqui, 7 nonos. Então, significa que se eu pegar o 7 e dividir por 9, eu vou ter, como dízima periódica, 0,7777 infinitamente. Certo? Mais um exemplo. Então, vamos lá. Então, agora nós temos a seguinte dízima periódica: 0,1444 infinitamente. Vamos primeiro identificar qual é o período dessa dízima periódica. Então, vamos lá. Qual é o período? 1. O período é a parte que está se repetindo. Nessa dízima periódica, 0,14444, 3 pontinhos, qual é a parte que está repetindo? Qual é a parte que está repetindo? 4. É só o 4, né? Então, o período aqui é 4. Então, nesse exemplo aqui, se a gente observar, nós temos um intruso aqui, ó. Então, o 1 aqui, ele está depois da vírgula e ele não é período. Então, a gente fala que é o intruso, é a parte não periódica. E agora, como é que a gente representaria isso naquela representação com a linha reta em cima? Eu escrevo 0, aí eu coloco o 1, que é o intruso, eu coloco o 4, que é o período, aí eu vou colocar a linha reta só em cima do 4, que é só em cima do período, tá?
E agora, como é que a gente faz? A gente vai escrever tudo. Então, o 14 aqui, o 1 e o 4. Espera aí, deixa eu fazer. A gente vai colocar o 1 e o 4, ok? E aí a gente vai diminuir o que não é período. Então, o que não é período aqui é o 0, 1. Mas o 0 não vai fazer diferença. Então, é 14 menos 1. Ok? Então, eu vou colocar o que está antes do período e o período uma vez. Então, 14 menos o que está antes do período. Agora, eu vou ver. O período é apenas o 4. Então, eu vou colocar o 9 uma vez. Agora, a parte não periódica, o intruso aqui, é só o número 1. Então, eu vou colocar, depois do 9, o 0 uma vez só. Por quê? A quantidade de 9 que tem aqui depende do tamanho do meu período. Se são 2 algarismos, 1, 3, aí eu vou colocar a quantidade de 9. A quantidade de zeros que eu vou colocar depois depende da parte não periódica, do intruso. Como o intruso é só um algarismo, então eu vou colocar o 0 uma vez só. Agora falta fazer uma conta aqui em cima, né? Quanto é que é 14 menos 1? 13. Então, vai ficar 13, 90 avos. Então, significa que se eu pegar o 13 e dividir por 90, vai dar essa dízima periódica, 0,1444, 3 pontinhos. Certo? Mais um exemplo. Letra E. Então, vamos lá. A letra E, eu tenho a seguinte dízima periódica. 0,5333 pontos. Qual é o período dessa dízima periódica? 3. 3. Muito bem. Ela é uma dízima periódica simples ou composta? Se eu olhar depois da vírgula, tem um intruso? Ou depois da vírgula já é direto o período? Já tem um intruso. Tem um intruso aqui, que é o 5. Muito bem. Então, ó, se tem um intruso, então é uma dízima periódica composta. Então, vamos escrever daquela outra maneira, ó, 0,5. Aí, depois do intruso, eu vou colocar o período uma vez só, 3. Em cima do 3, eu vou colocar uma linha reta. Ok? Agora, a gente vai começar a escrever a geratriz, a fração. Então, eu vou colocar o que está antes do período e o período, eu vou colocar tudo. Então, 0,53, aí o 0 não precisa. Então, vai ficar 53 menos o que está antes do período. Então, menos 5. E aí, eu vou ver. O período, ele é formado por um algarismo, que é 3. Então, eu vou colocar o 9 uma vez. A parte não periódica, o intruso, é apenas um algarismo. Então, eu vou colocar o 0 uma vez só.
Agora a gente vai fazer a conta em cima, ó. 53 menos 5 vai dar quanto? Quarenta e oito. 48. Aí, ó, 48, 90 avos. Eu posso simplificar isso aqui. Então, eu vou simplificar por 2, porque os dois são números pares. 48 dividido por 2 vai dar quanto? Metade de 48 vai dar 24, né? Metade de 90 vai dar 45. Bom, eu ainda posso simplificar por 3. 24 dividido por 3 vai dar quanto? Oito. 8. Muito bem. 45 dividido por 3 vai dar quanto? Hum. 15, muito bem. Então, agora a gente chegou na fração geratriz, né? Simplificada. Então, significa que a minha fração geratriz é 8/15. Então, se eu pegar o 8 e dividir por 15, eu vou ter como resultado a dízima periódica 0,5333 pontos, né? Significa que o trade vai repetir infinitamente. Ok? Mais um exemplo. Letra F, nós temos a seguinte dízima periódica. 0,98883 pontos. Qual é o período dessa dízima periódica? 8. 8. Muito bem. Essa dízima periódica é simples ou composta? Composta. É composta porque tem um intruso. Depois da vírgula e antes do período, nós temos o 9 aqui, ó. Então, o 9 é o intruso. Então, como é que a gente representaria naquela outra forma, sem usar os 3 pontos, usando a linha reta em cima do período? Eu vou colocar 0,9, que é o intruso. Vou colocar o 8, o período, uma vez só. E aí, em cima do período, eu vou colocar a linha reta, indicando que o 8 é o período. E aí, então, na dízima periódica composta, como é que a gente acha a geratriz? Eu vou colocar tudão aqui. Então, 0,98, então vai ser 98, menos o que está antes do período. Então, menos 9. Beleza? E agora eu vou ver, ó. O período, ele é apenas o 8. Então, eu vou colocar o 9 uma vez só.
O intruso é apenas o 9. Então, vou colocar o 0 uma vez só. Agora, vamos fazer a conta aqui. Ó. 98 menos 9 vai dar quanto? Noventa e oito menos 9. 89, né? Então vai ficar 89 90 avos. Ok? Então, essa é a minha fração geratriz. Então, significa que se eu pegar 89 e dividir por 90, eu vou ter como resultado a dízima periódica 0,98888, 3 pontinhos. Então, o 8 vai repetir infinitamente. O próximo agora. Então, agora nós temos a dízima periódica 0,1313, 3 pontos. Nessa dízima periódica, qual que é o período? 13? Pode falar. Isso, 13, muito bem. Essa dízima periódica é simples ou composta? Composta. Aí agora tem que tomar cuidado, porque, ó, na dúvida, vamos começar aqui, ó, de trás para frente, ó, 3, 1, 3, 1 aqui, aí vírgula. Depois da vírgula tem um intruso ou já é o período? Já é o período. Então não é composta, ela é uma dízima periódica simples. Ok? Porque depois da vírgula já tem direto o período. E aí a gente poderia escrever, usando aquela outra representação, como 0, o 13, aí coloco o período uma vez só, e aí em cima do 13 eu vou colocar aquela linha reta indicando que 13 é o período. Agora, a dízima periódica simples é super simples, né? Por isso que ela chama até simples. Eu vou colocar o período uma vez, 13. Agora eu vou ver, ó. Agora o meu período são 2 algarismos, o 1 e o 3. Então eu vou colocar o 9 2 vezes. Tá? Então, para cada um algarismo do período, eu vou colocar o 9 embaixo. Tá? Então, ele fica casadinho aqui. Ó, vou colocar o 9 2 vezes. Então, 13,99 avos é a geratriz da dízima periódica 0,1313, 3 pontinhos. O 13 vai repetir infinitamente. O próximo. H. Então, nós temos a seguinte dízima periódica. 0,4040, 3 pontinhos. Qual é o período dessa dízima periódica? 40. 40, o 4 e o 0.
Essa dízima periódica é simples ou composta? Simples. É simples. Beleza. Por quê? Ó, eu posso marcar assim para ficar mais fácil. Ó. Depois da vírgula, eu já tenho direto o período. Né? Então, não tem um intruso aqui. Então, é uma dízima periódica simples. Como é que eu poderia escrever usando aquela outra representação? Então, eu vou colocar 0, aí vou colocar o período uma vez, o 4, 0, e aí em cima do 4, 0, eu vou colocar aquela linha reta, indicando que o período é 40, 4, 0. E agora, como é que eu descubro a geratriz? Super simples. Eu vou colocar o período uma vez, então eu vou colocar 40. E aí agora eu vou colocar o 9 para ficar casadinho aqui, ó, com o meu período. Então eu vou colocar o 9 duas vezes. 9, 9. Então aqui a minha geratriz vai ficar 40, 99 avos. Então significa que se eu pegar 40 e dividir por 99, eu vou ter como geratriz, eu vou ter como resultado a dízima periódica 0,40, 40, 3 pontinhos. Então, 40 vai repetir infinitamente. Vamos lá, os últimos exemplos. Agora nós temos a seguinte dízima periódica. 0,123, 123, 3 pontos. Nessa dízima periódica, qual é o período? Qual é a parte que está repetindo infinitamente? 123. 123. 1, 2, 3. 123. Essa dízima periódica é simples ou composta? É simples. Simples, né? Na dúvida, vamos marcar aqui, ó. Vamos colocar um marcador separando um período do outro, ó. Colocando o marcador aqui, ó, eu consigo enxergar que depois da vírgula eu já tenho direto o período. E a gente pode escrever, usando aquela outra representação, 0,123, então eu vou colocar o período uma vez. E aí, em cima do período, eu vou colocar a linha reta aqui, ok? Qual é a fração geratriz dessa dízima periódica? Arrisca aí. Fala aí. 123,999. Isso, muito bem. Então, vou colocar o período uma vez, 123. E aí, no denominador, embaixo, eu vou colocar o 9 casando com cada algarismo do meu período. Então, eu vou colocar 9, 9, 9. Então, a fração geratriz vai ficar 123, 999. 123, 999 avos. Ok? Agora, o último exemplo. Nós temos a dízima periódica. 0,852223 3 pontinhos. Então, primeiro, qual é o período? Qual é a parte que está repetindo infinitamente? 2. 2. Muito bem. Na dúvida, usa o marcador. 2, 2, 2, aí separou.
Essa dízima periódica é composta, porque tem um intruso. Qual é o intruso? 85. 85. Muito bem. Então, vou colorir o intruso aqui. 85. Como é que seria usando aquela outra notação? Então, eu colocaria aquela outra representação. 0,85. Aí colocaria o período uma vez, que é o 2, e em cima do período vou colocar aquela linha reta, marcando que o 2 é o que vai repetir infinitamente. Agora vamos lá. Como é que eu faço para encontrar a geratriz de uma dízima periódica composta? Aí eu tenho que fazer em vários passos, não dá para fazer de uma vez só. Primeiro, eu vou colocar tudo. Colocar tudão aqui. Então, 852 menos o que está antes do período. O que está antes do período, 85. Então, 852 menos 85. E como é que vai ficar embaixo, denominador? Aí eu vou ver, ó, o período é 2, então eu vou colocar o 9 uma vez só. Aí eu vou olhar, ó, o intruso 85. O intruso 85, então eu vou colocar 2 zeros para casar com o intruso, ó, um zero para cada um intruso. Então vai ficar o denominador 900. E agora? Agora tem que fazer essa conta aqui, ó. 852 menos 85. Fazendo essa conta, a gente acha a geratriz. Então vamos lá. Aqui tem que pegar emprestado. Então 12 menos 5, 7. Aqui tem que pegar emprestado. 14 menos 8 é 6. Então vai ficar 767. Então vai ficar 767 900 avos. Então essa é a minha fração geratriz. Então se eu pegar 767 e dividir por 900, vamos ter essa dízima periódica. 0,85222 infinitamente. Ok?